Bem-vindos ao curso avançado de Hermenêutica Constitucional Tributária. Estou apresentando um resumo do meu livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, buscando delimitar o livre convencimento dos magistrados contraposto à Constituição. O professor Xavier, segundo Ribeiro Rocha, refere que a doutrina alemã e a jurisprudência do Tribunal Constitucional daquele país situam a essência da segurança jurídica na suscetibilidade de previsão objetiva por parte dos particulares de seus direitos e deveres. A segurança jurídica teria, sob esse prisma, um conteúdo formal, estabilidade do direito, e um conteúdo material, proteção da confiança. Diante dessa proposição, a gente gostaria de apresentar aqui o que refere a grande professora Isabel Dersi, que tanto contribuiu com sua luta pelo direito e pela estabilidade e pela justiça, mas que, a meu ver, acompanhando Geraldo Ataliba, acompanhando a matriz de racionalidade de Geraldo Ataliba, terá que ter, eventualmente, uma desconstrução. Essa desconstrução vem sendo construída desde o início desse curso. E chegou uma hora da gente apresentar aquele fato com o qual a gente não concorda. Refere a professora que os sistemas jurídicos ibéricos e latino-americanos, herdeiros da teoria alemã, introduziram de forma equivocada a palavra tipo como tradução livre da palavra alemã, Tatbestand. Eu acho que eles não se equivocaram. Tat quer dizer ocorrência, alguma coisa que ocorreu. E está despechando uma ocorrência de fato, concreta. E se as teorias adotaram esta forma de pensar, a meu ver, elas estão corretas. E a meu ver, não é tipo, é evento. Tipo é conceitual. Evento é uma narrativa. São duas coisas diferentes. A palavra alemã, diz a mestra, significa uma descrição do fato jurídico. Segundo Santanella, isso não é descrição, isso é narração. Ela diz, a descrição do fato jurídico contido na lei, que tanto mais formará um verdadeiro tipo quanto mais precisa, rígida e nítida for a delimitação da matéria a que a norma vincula alguma consequência. Tipo não se reduz à hipótese ou à Tatbestand. Segundo ela, identificar tipo a Tatbestand, ou fato gerador de hipótese, impropriamente chamado tipo, não é uma ordem gradual, uma estrutura aberta, mas, ao contrário, um conceito que guarda a pretensão de exatidão, rigidez e delimitação. Então, nesse ponto, a professora simplesmente iguala o tipo cerrado com o conceito cerrado. Para fazer a nossa crítica, basta lembrar aquilo que nós vemos afirmando. Conceito cerrado é aquela situação que está delimitada pela possibilidade de fazer um pensamento sobre a matéria sem se envolver com a matéria. E Tatbestand quer dizer evento de fato, evento ocorrido concreto. E por isso se diz que se tem um equívoco, porque dentro do conhecimento possível, os eventos concretos materialmente existentes não podem ser examinados.
E aqui transparece, então, claramente os limites que estão postos na teoria jurídica constitucional. Eu sempre tenho que trabalhar no âmbito conceitual, nunca no âmbito da experiência em que eu incluo na minha forma de pensar aquilo que eu retiro no âmbito concreto da experiência. Essa é a diferença. E por isso eu estou dizendo, neste ponto, não há crítica à pessoa. Há crítica à teoria, que não é apresentada somente pela professora Isabel. Ela nos traz a possibilidade da gente efetivamente verificar essa limitação, esses dois planos. Mas esses dois planos, eles estão contidos naquilo que se fala das cátedras de todas as universidades brasileiras, com exceção de algumas, é claro, que estão tentando buscar uma quebra dessa forma de pensar. Então, a minha situação, aliás, a minha crítica é doutrinária, com todo o respeito que a professora merece. Nas palavras de Ataliba, uma hipótese de incidência, enquanto viger a lei que a contém, pode cobrir milhões de fatos impuníveis. Eu não digo que sejam fatos. Eu estou falando de hipóteses impuníveis, é todo fato concreto. E não são fatos, são eventos. Cada qual será uno e inconfundível em relação aos demais. Bom, se eles são uno e inconfundíveis, então são eventos, não são fatos. Eu não posso dizer que são fatos e depois dizer que são eventos. Por mais entantuados que sejam os traços de semelhança ou de semelhança que apresentam entre si. Então, nesse ponto, nós simplesmente temos que manter uma coerência. Se são fatos impuníveis, e logo depois dizem que são individuais, fato e evento são coisas diferentes. Fato é um relato de uma situação conceitual. E que abrange inúmeras situações, como falou o mestre. Então, eu não posso tomar uma situação factual, evento, e simplesmente incluir no âmbito do fato sem qualquer tipo de movimento de integração. Aqui vemos um cerne que não nos permite aceitar a doutrina de Ataliba. Segundo entendemos, a hipótese de incidência é um evento singular que figura como a amostra real de todas as situações concretas que percutem a incidência da norma tributária. Aqui nós retornamos àquela situação que nós examinamos em algumas lições passadas, em que os mestres já diziam que a Constituição não fala para uma comunidade ou para uma situação de multiplicidade. Ela fala de cada caso concreto que ocorre. Quando ela protege os direitos e garantias individuais, ela não protege os direitos e garantias individuais da multiplicidade de pessoas. Ela se dirige exatamente para cada um dos cidadãos que está contido nesse todo. Então, neste ponto, eu não tenho um conceito de algo múltiplo. Eu tenho que ter uma identificação concreta de cada situação. Pensando como se pensa na teoria tributária brasileira, não se alcança a individualidade do povo, de cada pessoa. Cada pessoa passa a ser um resíduo, e eu diria, uma inexistência. Resíduo empírico, quer dizer, alguém que está lá, mas não está sendo considerado. E porque não está sendo considerado, está ausente nas decisões. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, ele boia por sobre a nação, sem baixar para a realidade de cada pessoa. E é esta forma de pensar
que manda e que determina que se pensa somente conceitualmente no Supremo Tribunal Federal. Se ele adotar essa nova forma de pensar, essa nova epistemologia que junta o sujeito e o objeto, ele vai ter que analisar a realidade quando diz das suas, quando define as suas decisões. Sem fazer isso, ele não une o sujeito com o fato, com o evento. Então, isso implica dizer que a forma de julgar do Supremo terá que ser alterada. Ele tem que entrar naquela circularidade em que o conceito se une com o evento e o evento se influi no conceito, o conceito simplesmente passa a ser formado pelos eventos. O a priori é aquilo que se pensa no início, mas depois domina essa situação de definição calcada no posteriori. Cada caso terá que estar compondo uma das diretrizes, um dos princípios que formula a forma de decidir, a forma de paradigma. Por isso que o paradigma é uma composição da articulação de todos os princípios que estão presentes na situação particular, que envolve aquela multiplicidade. O princípio forma, então, exatamente essa situação aglomerada, essa situação que nós estamos trazendo como forma de existência que deve ser considerada no momento dos julgamentos. Princípios articulados. Esta é a forma que tem que se verificar. Pensava-se que só a ciência geral, hoje não apenas a física, nos põe num cosmos singular. Mas as ciências biológicas nos dizem que a espécie não é um quadro geral no qual nascem indivíduos singulares. A espécie é ela própria um padrão singular, muito preciso, um produtor de singularidades. Além disso, os indivíduos de uma mesma espécie são muito diferentes uns dos outros. Essa é a situação que tem que ser considerada. Nós não podemos simplesmente sobrepor a nossa forma de pensar a uma realidade que está presente no plano da realidade social. Simplesmente porque nós temos uma teoria composta há mais de 200 anos. Kant morreu em 1804. Que já repetia o que falou quando se fala da teoria cartesiana. E a teoria cartesiana, ela é uma mera repetição daquilo que já se falava 400 anos depois de Cristo, conforme falado, conforme explicitado durante esse curso. Foi Santo Agostinho que pensou essa situação que nós estamos tentando resolver hoje, dizendo que há uma parte da mente humana que é iluminada por Deus, essencialmente porque aqueles que convivem mais proximamente com Deus, que sem dúvida hoje seria a nossa elite pensante. Nós somos herdeiros desta forma de pensar. E eu acho que é tempo de se repensar a forma que nós utilizamos para pensar. Qual é a nossa matriz de racionalidade que é aplicada quando examinamos um acórdão do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer tribunal, ou de um tribunal administrativo? Será que nós estamos combinando o evento com o sujeito quando decide, fazendo com que ele se obrigue a verificar o que aconteceu para aplicar a lei?
simplesmente aplicar a lei de uma forma direta, periodicamente, sem examinar os fatos existentes, isso é forma de simplesmente permitir que aquele que julga, julga como quer. Esta a base fundamental que a teoria geral da hermenêutica e da interpretação terá que enfrentar. E eu me propus a apresentar esses elementos a partir da leitura de dados e de conclusões de uma grande maioria dos mestres que estão na vanguarda desta forma de interpretar. Nós simplesmente temos que verificar que a essência da coisa, no sentido aristotélico, e olha que nós estamos falando aí há 2.500 anos atrás, une os objetos em classes para identidade e distingue-os segundo a diferença das espécies, mas sempre com pressuposto, como pressuposto a ideia de que o conceito mais específico e menos geral estará contido naquele superior e mais amplo da mesma classe. O que nós temos que considerar quando examinamos qualquer possibilidade de aplicação da lei é o que nos diz aqui Sidney Lima. Não são as partes, mas sim as relações existentes entre as diversas partes que constituem a unidade organizada do ser vivo. Vida é organismo. Organismo é o nome que damos à harmonia hierárquica das relações existentes entre as diversas partes que constituem o ser vivo. Para além das ideias da física e da química, há que se pensar algo mais, a saber, a organização, aquilo que ordena as relações entre as partes. É como ser vivo, por definição, é aquilo que se reproduz para compreender o que é a vida. Aliás, para compreender o que é a vida, temos que considerar como estrutura central aquela forma de organização que se reproduz a si mesma, ou seja, que se organiza a si mesma e que é em si auto-organização. O que quer dizer isso aqui? É sistema. Que o sistema está presente em toda situação que se examina para verificar o que é cada coisa. Vamos fazer uma ressonância magnética. O que ela é? É exatamente uma reprodução daquilo que uma multiplicidade de situações fez com que isto é normal. É isto que ocorre em todas as situações singulares. Então, quando se fala que compreender o que é vida, temos que considerar uma estrutura central, aquela forma de organização. O que é uma reunião de dados que aplicados resulta numa ressonância magnética de um corpo inteiro? É aquilo que está presente em cada caso. E se eu tenho um plano ideal, isso aqui acontece lá em cima, eu posso compará-lo com toda pessoa que se submete aos exames. Isso é fácil de entender. Voltamos antes das ressonâncias. O médico tinha simplesmente a possibilidade de dizer, bom, até aqui vai a minha experiência e eu acho que é aquilo. Hoje tu aplica a ressonância magnética, que é um plano, é uma forma de verificação experimentalmente posta, e que ele diz, olha, aqui nós temos um problema. É isso que eu quero simplesmente deixar claro. Nós não podemos simplesmente continuar pensando e pedindo que os outros acreditem naquilo que eu penso. Eu preciso mostrar, determinar e mostrar a estrutura daquilo que eu estou apresentando, que experimentalmente pode ser confirmado.